Olá, meus irmãos, 51ª semana de leitura bíblica anual. Esta é a penúltima semana do ano. Nós temos aqui 4 textos, Colossenses 1, verso 24 até o final, capítulo 4, verso 18. Comecinho de Lucas, né? Estranhamente, né? Deixaram os primeiros capítulos de Lucas para a última semana do ano. Lucas capítulo 1 até 2:20, praticamente a introdução e o prólogo, né? Ezequiel 27 a 37 e Isaías 54 a 60. Começando com Colossenses 1, a partir do verso 24. Quais são as ênfases em Colossenses? Isso é importante que você saiba para na sua leitura você ter o melhor aproveitamento. Primeiro, a absoluta supremacia e total suficiência de Cristo Jesus como Filho de Deus. Segunda ênfase, o fato de que Cristo tanto perdoa o pecado, mas também liberta o ser humano do terror das potestades, dos poderes, porque muitos naquela época tinham verdadeiro pavor de potestades espirituais e poderes espirituais. Ainda hoje existe, né? Terceira ênfase, regras, regulamentos religiosos não ajudam em nada na vida cristã. A vida ética, ela reflete a imagem do próprio Deus e isso sim é importante e conta na nossa vida. Outra ênfase, a vida à semelhança de Cristo afeta todo tipo de relacionamento. Então, a nossa transformação à imagem de Cristo vai afetar os nossos relacionamentos. Bom, a ênfase principal de Paulo na absoluta supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Isso você vai observar ali logo no início, né? Começa em 1:13, quando ele dá a ação de graças, né? Passa a exaltação do Filho, e continua então até o verso 22. Essa ênfase de Paulo ela vai reaparecer em todos os pontos principais da carta, né? Paulo vai argumentar que Cristo é o fundamento para tudo aquilo de que eles precisam. Tudo que Deus jamais virá fazer no mundo e pelo mundo já aconteceu em Cristo e por meio de Cristo. Por exemplo, você vai ver isso no capítulo 1, verso 19, capítulo 2, versos 2, 3, 9, de 13 a 15 e verso 20. Paulo enfatiza também a absoluta supremacia de Cristo sobre todos os poderes espirituais, seja no céu, sobre a terra, incluindo o papel dele na criação e na redenção. Paulo vai usar muito essa expressão, é nele, em Cristo, na cabeça, e não nas especulações enganosas das religiões pagãs, das religiões orientais, que está toda a verdade. Então é em Cristo que está toda a verdade. Você vai ver isso, por exemplo, capítulo 2, versos 10 e 19. Como é que está dividido esse trecho que nós temos aí para leitura essa semana? Do 1:24 ao 2:5, nós temos aí o papel de Paulo, né? Paulo mostrando aí o seu chamado ministerial para revelar essas coisas por meio de Jesus Cristo. Do capítulo 2, verso 6 até o 23, Cristo mostra Cristo, né, contra as seduções religiosas de todo tipo. Capítulo 3, verso 1 a 11, nós temos a nova base para o comportamento cristão, que é o próprio relacionamento com Cristo. Capítulo 3, verso 12 até o 4:6, nós temos como deve ser a vida cristã. E capítulo 4, versos 7 a 18, finalmente as saudações finais, né, o fechamento da epístola. Essa epístola de Colossenses ela tem uma importância notável na história, né, porque ela faz aquela exaltação de Cristo e também nos lembra de que a conduta apropriada ela é muito importante, né? A nossa ética, as nossas atitudes, mas apenas na medida em que elas refletem o caráter e a redenção do próprio Cristo.
Agora, Lucas, capítulo 1 até o capítulo 2, verso 20. Qual é o conteúdo de Lucas? A história de Jesus, como a primeira parte, né, de uma grande obra. Nós já falamos isso lá quando passamos por Atos e até pelos outros capítulos de Lucas. Existe uma obra que é Lucas Atos, essa é a grande obra de Lucas, né, que é a história da salvação de Israel, que Cristo e o Espírito realizam. Essa parte começa com o anúncio do nascimento de Jesus e continua até a sua ascensão. O autor de Lucas é Lucas, o médico, né? Antigo companheiro também do apóstolo Paulo e único autor gentil, né, no Novo Testamento. A data da escrita de Lucas é lá por volta do final da década de 60 da nossa era, né? O receptor, em primeiro lugar, é Teófilo, que provavelmente é um patrocinador do livro, da obra. Ele está patrocinando Lucas, né, e está apoiando Lucas nessa escrita. E é claro que todos os cristãos gentios, né, que vão receber essa carta, todos aqueles que haviam recebido Cristo. Quais são as ênfases de Lucas? O Messias do Senhor Deus veio até o seu povo Israel com a prometida inclusão dos gentios. Essa é uma ênfase importante. Jesus veio salvar os perdidos, principalmente ou incluindo, né, todos os tipos de pessoas marginalizadas que para a religião tradicional e às vezes até para o império estavam fora dos limites de alcance, né? Outra ênfase, o ministério de Jesus é executado sob o poder do Espírito Santo e a necessidade da morte e ressurreição de Jesus, que cumprem as promessas do Antigo Testamento, são necessárias, né, essa necessidade para o perdão de pecados. Como é que está estruturado, então, esse início da história? O começo da história vai do capítulo 1, verso 1, ao 4:13. Do 1 a verso 1 e 4, nós temos o prólogo. Do capítulo 1, verso 5, até o capítulo 2, verso 52, nós temos o anúncio e o nascimento de Jesus, o Messias. É importante que você observe algumas coisas aqui nesse início, né? Lucas, ele deliberadamente, ele liga a história de Jesus a Israel. Você vai ter várias alusões aí a textos de 1 Samuel, 2 Samuel, né? Você vai ver aí muita coisa ligando o nascimento de Jesus às próprias promessas de Deus para Israel. Segunda coisa que você tem que ver, todas as pessoas envolvidas estão entre os pobres de Israel, né? Jesus, por exemplo, nasce numa manjedoura porque não havia quarto de hóspede disponível, né? O seu nascimento é simples, né? Na purificação de Jesus e de Maria, né? Os seus pais oferecem o sacrifício dos mais pobres dos pobres, né? A pombinha, né? Uma viúva profetiza sobre Jesus. Então, mostrando que o evangelho não é que ele dá uma prioridade, mas ele dá um destaque para aqueles que estão abandonados pela sociedade, né? Você vai ver também aquela profecia e a bênção de Simeão, né? Jesus será a glória de Israel, ele levará salvação a todas as nações, e ele também está posto para a queda e para a elevação de muitos. Essa é a história inicial de Lucas. Vamos para Ezequiel 27 a 37. Dos capítulos 25 a 32 de Ezequiel, você tem oráculos contra as nações que estão ao redor de Israel, com exceção ali, por enquanto, da Babilônia. Dos capítulos 33 a 48, você tem oráculos finais, que abrangem um período de 16 anos após a queda de Jerusalém, que ocorreu em 586 a.C., e se concentram na esperança para o futuro. Então vamos ver essa primeira parte, os oráculos de juízo contra as nações. Primeira parte que nós estamos lendo, né, na semana, que vai do capítulo 25 a 32. Ezequiel, né, ele recebe uma série de oráculos contra as nações a quem Judá havia se aliado politicamente. Por que Deus faz esses juízos? Por que Deus profere esse juízo?
mostrando que Judá deveria confiar no Senhor e não nos poderes políticos das nações ao redor. E também porque o juízo de Deus sempre está caindo sobre a humanidade ímpia e pecadora. No capítulo 5, do verso 1 ao 17, né, você tem a palavra contra as nações vizinhas. Do capítulo 26 até o capítulo 28, você tem contra Tiro e Sidom, que eram nações importantes ali. No capítulo 29 até o capítulo 32, os oráculos contra o Egito. Agora, a outra parte que nós vamos ler são oráculos de esperança e de consolo para o seu povo de Deus, dos capítulos 33 ao 48. Aqui, o Senhor, ele promete restaurar, e veja, de forma sequencial, né, respectivamente, o reinado de Davi, a terra prometida, a honra do próprio Senhor por meio de uma nova aliança, restaurar o seu povo, a sua soberania sobre as nações e, finalmente, a sua presença entre o povo na terra. Que é exatamente tudo isso que Israel, por causa do seu pecado, colocou em xeque, né? Qual que é a divisão aqui? Capítulo 33, nós temos o papel de Ezequiel, né? Ezequiel como o atalaia, aquele que anuncia aquilo que vai acontecer. Capítulo 34, nós temos a restauração do papel do Senhor como pastor de Israel. Não que o Senhor deixou de ser, né, o pastor de Israel, mas o povo de Deus, né, o abandonou. Capítulo 35 até o capítulo 36, verso 15, nós temos a restauração da terra do Senhor. No capítulo 36, na parte final, a partir do verso 16 até o 38, nós temos a restauração da honra do Senhor em Israel. Capítulo 37, nós temos a restauração do povo de Israel e a sua aliança. Lembre-se sempre da palavra aliança, né? Deus está renovando essas promessas, e essas promessas vão se realizar em partes, né? Ora vão se realizar na restauração do povo à terra, depois vão se realizar de forma mais plena na nova aliança em Jesus Cristo, que é o rei que viria, e finalmente todas essas promessas se realizam definitivamente no novo céu e na nova terra, quando o rei, o Senhor Jesus, que reina sobre o mundo, vai voltar. Isaías 54 a 60. Nós sabemos que o livro de Isaías é dividido em duas partes, né? Então agora nós estamos na segunda grande parte, que vai do capítulo 40 a 66. E essa parte se concentra no futuro de Israel em Jerusalém, já perto do cativeiro babilônico, né? Perto do fim do cativeiro babilônico, que dura 70 anos, e vai além, né? Culminando, inclusive, nessa esperança de um novo céu e uma nova terra e de uma Sião, né, escatológica final, que seria o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, aquela que desce dos céus, né, conforme a gente vai ver em Apocalipse 21 e 22. Os capítulos 49 a 55 de Isaías refletem o fato de que aquele novo êxodo esperado, né, que foi adiado, finalmente vai ser realizado pelo servo do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, que começa a ser realizado em Cristo. E que desta forma também reunirá as nações, a promessa para os gentios, né? Os capítulos de 56 a 66, que é a última parte de Isaías, refletem as falhas contínuas de Israel, concentrando aí nos capítulos 56 a 59, mas também falam sobre o grandioso futuro que Deus tem para o seu povo e para as nações, que são os capítulos de 60 a 66 do livro de Isaías. Então o que nós temos aí? Qual que é a estrutura, né? Capítulo 54, nós temos o glorioso futuro de Sião, né, de Jerusalém. Então mostrando que Jerusalém vai ser restaurada em etapas, e principalmente o novo céu e na nova terra, a Jerusalém que desce dos céus. Capítulo 55, você tem um convite do Senhor, tanto para Israel como para as nações.
Aí, nos capítulos finais, 56 e 66, como já falado, né, a presente falha de Israel e o glorioso futuro de Jerusalém. 56, capítulo 56 até o capítulo 59, você tem a lembrança da observância do sábado e do verdadeiro jejum. E do 60 ao 63, que seria a leitura que nós vamos fazer, né, essa semana, a glória futura de Sião e o ungido do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa parte começa com um maravilhoso retrato da glória futura de Sião, capítulo 60, extraordinário, né? Incluindo também as nações, dos versos 10 ao 14, como fizeram os oráculos até aqui. Deus abençoe você nessa leitura. Eu tenho certeza que você foi abençoado ao longo do ano, quando você tem a disciplina de ler as Escrituras todos os dias. E Deus é muito bom para conosco, né? Deus nos levou até aqui. Mais uma semana nós terminamos o ano e que nós não percamos, meus irmãos, esta disciplina, essa graça de lermos a palavra de Deus todos os dias, para nos familiarizarmos com o Deus das Escrituras, com o seu plano de redenção, com a sua salvação, com a sua graça, com o seu juízo, com a sua justiça, com os seus julgamentos, com as suas promessas, com o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, que Deus lhes dê uma semana graciosa na presença do Senhor.